Olá pessoal, aqui é o professor Olibário com mais uma aula para vocês e nesta aula nós vamos falar um pouco sobre o laço de repetição for. Ao contrário do que acontece com o laço while, em que os comandos internos deixam de serem feitos quando uma condição é desfeita, no laço for a gente sabe o número de vezes que os comandos internos serão executados. Em PL/PG/SQL, a sintaxe do laço for é a seguinte: for, uma variável, in, o valor inicial desta variável, dois pontos, o valor final desta variável, loop. Em seguida, a gente tem os comandos internos ao bloco e ao final nós temos o end loop, ponto e vírgula. Então a estrutura é parecida com a estrutura do laço while. A diferença aqui é que esta variável será inicializada com o valor i e ela será incrementada, neste caso, em uma unidade a cada vez que o bloco interno for executado. E a gente sai do laço quando esta variável atinge o valor j mais 1. Então aqui nós temos o comando for tradicional, em que a gente inicializa com o valor e ele é incrementado em uma unidade a cada passo até chegar em um outro valor. Existem outras variações. Por exemplo, se nós quisermos que a variável seja inicializada com o valor i, mas com incrementos de k unidades e não de uma em uma unidade, a gente pode fazer for variável in, o valor inicial desta variável, dois pontos, um valor final, by k. Neste caso, o laço é executado de k em k. Então, esta variável é inicializada com i, eu faço os meus comandos internos e no próximo passo, a variável vale variável mais k. E eu saio quando o valor da minha variável for maior do que o meu limite superior. Também consigo fazer um for decrementando os valores. Para isso, eu tenho que colocar a palavra reverse. Aqui nós temos um exemplo em que a variável é inicializada com o valor i e ela é decrementada em uma unidade até chegar no valor j. Então aqui o i é maior do que o j. Se eu quiser inicializar essa variável com o valor i e decrementar em k unidades, eu faço assim: for variável in reverse i j by a unidade decrementadora. Então, a cada passo, essa variável é decrementada em k unidades. Aqui nós temos um exemplo de uso, é um trecho de um subprograma, em que eu faço for counter in 1 até 5 loop, raise notice counter, porcentagem, vírgula counter. Esse raise notice é apenas um print na minha tela. Então, este programa aqui, para o contador de 1 até 5, ele vai imprimir contador 1, depois contador 2, contador 3, contador 4, até contador 5. Quando este counter valer 6, eu saio do meu loop. Aqui tem um outro exemplo, para o contador de 1 a 6, incrementando em 2 unidades. Neste caso, o contador começa em 1 e imprime. Ele é incrementado para 3 e é impresso de novo. É incrementado para 5, é impresso de novo. Depois ele é incrementado para 7. 7 já é maior do que 6, então eu saio do meu loop. Vamos fazer esse exercício. Implementar a função fatorial usando um laço de repetição for. Então, dado o inteiro positivo n, eu quero o fatorial deste n. Já fizemos esse exercício utilizando o while e agora vamos fazer utilizando for no pgadmin. Aqui está o esqueleto da minha função. Ela se chama fatorial, tem um parâmetro n, que é inteiro, e ela vai retornar um inteiro, que é o fatorial de n. Eu vou precisar de duas variáveis. Uma vai ser um contador qualquer, um i, que será inteiro. E outra variável será o próprio fatorial, que é o valor que eu vou retornar. Eu estou assumindo, pessoal, que o meu n vai ser positivo, então nem vou testar se ele é negativo ou não. Se esse n for menor do que 2, então eu posso simplesmente retornar 1, ou retornar o próprio fat, inicializando o fat com o valor 1 aqui em cima. Então, inicializei o fat com o fator neutro da multiplicação, que é 1. E se o meu n for menor do que 2, eu retorno 1. Termino o meu if. Se não, eu vou atualizar o valor de fat, até eu chegar no meu n. Então, eu faço 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, até chegar no meu n. Como ficaria isso? For i in 2 até chegar no meu valor n, loop. O que eu tenho que fazer? Fat recebe
o valor antigo de fat, vezes i. E end loop. Então, se eu quiser o fatorial de 5, por exemplo, o meu i vai ser inicializado com 2. Inicialmente, o meu fat vai valer 1. E eu faço fat recebe 1 vezes 2, que é 2. E o meu i passa a valer 3. Aí o fat vai valer 2 vezes 3, que é 6. O meu i passa a valer 4. Fat passa a valer 6 vezes 4, que é 24. I passa a valer 5 e o meu fat passa a valer 24 vezes 5, que é 120. Então o i passa a valer 6 e sai do meu loop com o valor 120 para fat. Fatorial de 5, 120. Então está correto. Só falta eu retornar o valor do fatorial aqui embaixo. Eu já compilei a minha função, vou testar com alguns valores. Fatorial de 0, caso trivial, 1. Fatorial de 2, 2. Fatorial de 5, 120. E assim por diante. Está funcionando a nossa função. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!